A ITS2S Group, que é uma companhia especializada em soluções de segurança da informação e privacidade e criadora do Virtual Officer, lança uma oferta que preenche uma recém-aberta lacuna no mercado corporativo, a de compliance com a nova Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. Para atender de ponta a ponta empresas que precisam se adequar à lei, garantindo segurança para todos os seus processos e clientes, a organização apresenta o LGPD 360, um framework que alia sistemas e serviços de segurança e privacidade de dados à consultoria jurídica especializada no tema. Entrevistamos Daniel Niero, diretor de operações da IT2S Group. O Jornal do Consumidor está na IT2S Group, aqui em Porto Alegre. Vamos conversar com o Daniel Niero, que é diretor de operações. A ITS2S Group tem sede aqui em Porto Alegre e na Califórnia, nos Estados Unidos. Nossa pauta, serviços e sistemas que eles estão desenvolvendo para ajudar as empresas brasileiras na adequação, preste atenção, telespectador, a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Isso foi muito discutido, inclusive, no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a proteção dos dados pessoais das pessoas. Meu amigo Daniel Niero, o que vocês estão fazendo para ajudar as empresas a responder essa novidade que entra em vigor no início de 2020 e que vai mudar muito a forma das empresas tratarem os dados dos seus clientes? Exatamente. Assim, sem dúvida alguma, é uma revolução na parte de proteção de dados, né, no quesito de legislação no Brasil, que a gente não tinha antes de uma forma tão concentrada como tem hoje, de uma forma tão organizada como a gente tem hoje. Então, essa lei que está agora para entrar em vigor, né, daqui a 2 anos, por mais que pareçam 2 anos e pareça um longo tempo, é uma mudança muito drástica na operação das organizações que lidam com a parte de processamento e armazenamento de dados pessoais hoje em dia. Que é uma coisa muito comum, né, que as empresas hoje em dia elas já começam armazenando dados pessoais quando a gente está falando de funcionários, por exemplo. Então, quando você contrata um funcionário, você tem que coletar dados pessoais desses funcionários, CPF, RG, telefone, endereço, filiação. Então, esses dados que antigamente eram simplesmente dados que poderiam ser armazenados em arquivos, né, ou em bancos de dados internos, de bancos de RH, folha salarial, eles passam a precisar de uma proteção especial. E não estou falando só de funcionários, a gente está falando de proteção de qualquer tipo de dado pessoal, incluindo usuários de internet, clientes, fornecedores, né, ou qualquer tipo de coleta de dado pessoal que possa ser utilizado para identificar um indivíduo em si em todo o território nacional. Então, essa lei ela traz muitos requisitos de segurança que envolvem a parte técnica e jurídica junto. Então, antigamente, quando a gente falava de lei, era comum a gente tratar isso só com advogados. Mas como a gente está falando de proteção de dados pessoais, e hoje em dia isso tudo está digitalizado, é utilização de nuvem, recurso interno, data center, a gente tem esses dados espalhados em vários locais diferentes, e envolve um processo de governança de informação, que envolve justamente o uso de tecnologia para isso. É difícil você encontrar hoje um dado que não esteja utilizado, que não esteja armazenado utilizando tecnologia. Então isso também traz um viés técnico de proteção de dados, né, pela visão de segurança de informação. Isso faz com que você tenha que engajar uma nova área de proteção de dados com especialistas técnicos, né, que envolvem tecnologia e processo para ajudar na área jurídica para a proteção desses dados também. Então isso tem causado um forte movimento no mercado de criar soluções para esse tipo de coisa, porque você tem que readaptar processos, né? Então as empresas elas não estão preparadas para isso hoje. Parece uma coisa simples, basicamente proteger dados, mas não é, porque envolve coleta, armazenamento, a análise de fornecedores. Então, isso custa muito dinheiro para as organizações. Então, e as multas são muito maiores, podem chegar a 20 milhões de reais, 40 milhões de reais, dependendo do tamanho da organização e o tipo de vazamento que se teve também, né? Então, vai existir um controle muito forte em cima disso, né? Ainda está para ser eleito um órgão fiscalizador desse processo, a qual vai receber essas reclamações, as violações. Deve ficar, na minha visão, na Senacom, na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro Moro. Deve ser por lá. Porque, veja bem, isso é uma questão que eu queria tocar com você, Daniel. Muita gente tem reclamado no nosso portal do Consumidor RS, aposentados da Previdência Social, que recebem ligações de telemarketing de
empresas financeiras, do mercado financeiro, que sabem todos os dados dele, daquela pessoa, quanto está recebendo, o banco que ela recebe, oferecendo empréstimos consignados, renegociação. Quer dizer, como é que esse pessoal tem essas informações? Nosso PROCON aqui tem lá um cadastro para você não receber telemarketing. Mas isso não é respeitado. Como é que se trata isso, Daniel? Na verdade, isso vai, essa lei ela vai trazer como é que eu posso dizer, obrigações que vão fazer com que as empresas elas passem a se preocupar com quem elas fornecem esses dados. Acontece que todo o ecossistema financeiro hoje, basicamente, é você entregar serviços para quem precisa desses serviços. Então, para que você venda um serviço ou algum produto para alguém, você precisa entender quem são os seus clientes. Você precisa identificar as suas pessoas, saber aonde elas estão. Então, com o avanço dessa lei, o avanço dessa proteção de dados, as pessoas... Isso vai trazer muita limitação no mercado ou a necessidade das pessoas se readequarem a esse processo de compartilhamento de dados. Porque hoje em dia, você tem grandes bancos que terceirizam dados pessoais dos clientes para empresas que fazem renovação de seguro. Eles não querem colocar isso dentro de casa. Então, eles passam isso para uma empresa menor, pequena, para redução de custo. Tipo assim, liguem para essas pessoas para renovar o seguro delas e me voltem com quem quer renovar. Só que aí você fornece uma base gigante de dados, de segurados, para empresas que não tenham a menor noção do que elas têm que fazer para proteger aquelas informações. A proteção desses dados é que é fundamental. Exatamente. Então, a lei cai justamente em cima disso. Né? Porque você fala assim, eu contratei o seguro de um banco específico, de uma seguradora de automóvel, né? E agora essa seguradora compartilhou as minhas informações com uma outra empresa que eu não sei quem são, não sei para que vão utilizar essas informações e podem sim utilizar essa informação ou vender essas informações para outras empresas que eu também não sei quem são, para que me ofereçam serviços que eu não quero. Então, isso vai causar uma limitação muito grande nesse processo de compartilhamento de dados, onde as empresas que detêm as informações elas vão precisar escolher, né, com muito mais consciência para quem elas fornecem esses dados. Porque se os dados vazarem com essas outras pessoas que processam, elas vão ser culpadas por esse vazamento. E o que vocês da IT2S Group estão oferecendo para as empresas, para o mercado, para que elas possam se adaptar a essa legislação, uma legislação muito séria, como disse o diretor Daniel Niero, que prevê sanções administrativas elevadíssimas. O que vocês estão desenvolvendo ou desenvolveram e que estão colocando à disposição do mercado? Bom, a IT2S Group hoje ela é uma empresa que ela tem já um histórico muito grande no mercado, né, da área de segurança de informação. Ela é formada por especialistas na área de segurança de informação, proteção de dados e privacidade, com uma longa experiência no mercado, que hoje em dia a gente está desenvolvendo um produto, né, já está desenvolvido esse produto, que trabalha em conjunto com escritórios jurídicos, aí pode ser qualquer escritório jurídico que possa se associar conosco de alguma forma para entregar esse serviço, onde a gente vai conseguir cobrir duas lacunas que envolvem a parte de conformidade com a lei, que é a lacuna técnica, onde a gente entra, e a lacuna jurídica, né, onde a gente entra com embasamento jurídico para conseguir implementar essa parte técnica. Então, hoje em dia, nós temos um framework que cobre desde a parte de levantamento de dados, análise de impacto, levantamento de mapeamento de uso de dados pessoais, onde esses dados circulam, onde eles estão armazenados. Então, a gente entra também com o processo de implementar controles de segurança para proteger esses dados tecnicamente. E tudo isso tem um embasamento jurídico de qualquer escritório, que pode ser o próprio escritório da empresa em si, que é a cliente nossa, como a gente também pode indicar que são parceiros, seriam associados, né, que trabalham junto conosco, escritórios homologados, que podem entregar essa parte jurídica também. Acontece que isso a gente entrega de uma forma sistematizada, né, é um processo replicável e que, independente do tamanho da empresa, isso pode ser entregue para uma empresa pequena ou uma empresa grande também. Só vai mudar o tempo de projeto que isso acontece, né, dependendo da complexidade do ambiente do cliente. E quais ramos das empresas? Ramos em geral? Qualquer ramo. Então, como se isso aplica a dados pessoais, então para a parte financeira, a parte de saúde, varejo, não importa. Independente do tamanho ou ramo que você trabalhe, a proteção de dados ela é aplicada de uma forma homogênea em toda a organização. O que vai mudar é que, dependendo do ramo que você trabalha, você pode ter infraestruturas diferentes, recursos diferentes, mas que todo o nosso framework ele é adaptável a todas as organizações. Muito bem, você está vendo na tela como é que você faz contato. É it2sgroup.com, com representação no Brasil, aqui em Porto Alegre, e nos Estados Unidos, na Califórnia. É uma empresa global. Basta entrar em contato com vocês para tomar conhecimento. Como eu posso proteger esses dados? O que eu preciso fazer como empresário para passar a trabalhar de maneira diferenciada com todos esses cadastros dos meus clientes, fornecedores que eu tenho hoje? É por aí. Exatamente. É só entrar em contato com a gente vai
vai conversar, vai poder entender um pouco o cenário, né, da sua organização. A gente vai entender o que você precisa, a gente vai fazer uma análise no seu ambiente para conseguir te trazer com precisão o nível de maturidade que você está hoje em relação ao atendimento da lei. E em cima desse nível de maturidade que você está, que as organizações estão, a gente vai criar um plano de implementação e um Go to Certification para essas, né, para a lei com essas organizações. Eu achei interessante pegar como exemplo também mais um caso que a gente começa a se lembrar no portal do Consumidor RS. Nós recebemos muitos pedidos de orientação, reclamações. Uma pessoa comprou a crédito numa loja de departamentos, numa rede aqui no Rio Grande do Sul. Alguns dias depois recebeu um telefonema de uma financeira parceira dessa loja oferecendo empréstimo. Mas quer dizer que o cadastro que eu fiz, o crediário que eu fiz, está servindo agora para o meu nome ir para uma financeira para me oferecer empréstimo. E mais, poderia ser retirado com o cartão desta loja. Mas a pessoa se sentiu invadida. Quer dizer, eu vou comprar, eu fiz um cartão na loja, comprei uma máquina de lavar roupa, agora com esse cartão eu posso sacar dinheiro, e como se fosse uma financeira, ele ficou meio perdido. Eu digo, bom, a senhora tem o direito de não adquirir nada, né? Mas é uma facilidade essa troca de cadastros, né? Não, isso não é só fácil, como sempre foi muito comum, e é isso que sempre conseguiu criar todo esse ecossistema que gera receita hoje em dia. Só que isso vai ser extremamente impactado. Então as empresas vão precisar se adequar. Um exemplo prático que eu dou comigo é justamente esse exemplo que eu dei de um banco, onde eu tenho um seguro, e me ligou uma empresa que eu nunca vi na vida, entrou em contato comigo no meu WhatsApp pessoal, né, por uma outra pessoa que estava utilizando o WhatsApp pessoal dela, e ela tinha um cadastro de várias pessoas. Eu perguntei, eu questionei, mas vem cá, de onde é que você tem essas informações? Como é que você sabe que sou eu e que meu carro está vencendo o seguro? Ah lá, eu tenho uma lista que o banco passou para a gente. Eu falei, você pode, por favor, me informar quais informações você tem sobre mim? E ela tirou um print, né, onde nesse quadrado tinha algumas informações para ser alguns registros acima e uns abaixo, onde tinha o meu nome e várias outras pessoas. CPF? Seus CPFs e a placa do veículo de cada um. Então, isso é muito grave. Exatamente. Isso é muito grave. Isso é uma coisa extremamente comum acontecer hoje em dia, né? Então é isso que a lei vem justamente para regulamentar esse tipo de problema. Porque essas violações de dados, você causa danos às pessoas, muitas vezes irreparáveis, e você não consegue fazer com quem resolva esse problema. Então a lei vai ajudar justamente em cima disso. Tudo bem, está aí. É a nova Lei Geral de Proteção de Dados, é uma conquista do consumidor, vem para nos proteger as nossas vidas pessoais. E a IT2S Group é especialista para fornecer aos fornecedores, às grandes, médias e pequenas empresas, instrumentos de organizar isso de forma a se adaptar à lei. Meus parabéns, Daniel Niero, pelo trabalho de vocês. Nós estamos colocando na tela aí o endereço do portal de vocês, não é? E muito bom o trabalho de vocês, é um trabalho especializado, né? Vai ajudar essas empresas todas aí. Não é? Sem dúvida, isso está gerando uma movimentação muito forte no mercado. A gente tem recebido bastante contato de empresas, tanto de pequeno quanto de médio porte, né, para conseguir entregar essa solução hoje em dia. Inclusive contato de outras empresas que também são da parte jurídica, buscando a entrega em conjunta com o nosso projeto, né? Mas sem dúvida alguma, vai gerar muito resultado isso aí. Meus cumprimentos pelo trabalho de vocês, Daniel. Tchau, tchau. Tudo bem. Nova Lei Geral de Proteção de Dados. Esse foi o nosso tema aqui na IT2S Group. Para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. De fato, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma modificação profunda na relação das organizações com os nossos cadastros de nossos consumidores. Não tem se só estar trocando cadastro, divulgando nossos dados em redes sociais, em outras formas. A coisa é séria e as penalidades serão muito grandes para quem descumprir.